Quem está feliz com Jesus aí? Então tá. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos dar sequência ao seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela... Então vamos, 1 de João, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Repitam, por favor, 1, 2, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repitam o versículo 3, 1, 2, 3. Só essa última parte, 1, 2, 3. Seus mandamentos não são pesados. 1, 2, 3. E os seus mandamentos não são pesados. Só mais uma vez, 1, 2, 3. E os seus mandamentos não são pesados. Que o Senhor seja conosco, que a sua glória, a sua graça abundantemente cresça em nós e no meio de nós, e Ele seja aquele que faça toda a sua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus, tome assento. Glória a Deus. Nós vamos para a polêmica hoje, né? Não é dúvida, é polêmica. Os mandamentos de Deus são ou não são pesados? São ou não são pesados? 5 quilos de arroz naquele pacotezinho. Esse governo está difícil, hein, irmão? Importando arroz, se não precisa, ainda prejudicando os irmãos lá, por favor. É o seguinte, 5 quilos de arroz, é pesado? É pesado para o Daniel? Ele é preguiçoso, irmão. Não. É pesado para o Daniel? E para o Samuelzinho? Os mandamentos do Senhor são pesados? Porque há uma afirmação que nós lemos aqui no versículo 3. E os seus mandamentos não são pesados. Mas, para muitos de nós, e talvez a maioria, são. Por que que é pesado para nós e para outros não? Para uns e para outros não. Deus abençoe a irmã Giovana Xavier, que venceu a tempestade. Estivemos orando, que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que foram lá fazer serenata, não é? Os irmãos que foram visitar. Deus abençoe, irmã Giovana. A igreja ama a irmã Giovana? A igreja está orando pela irmã Giovana? Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, muito conhecido. Se você quiser abrir aí, capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é pesado servir Jesus. Nós estamos vivendo tempos e dias em que cada vez mais temos visto crentes, servos do Senhor, estarem se desviando. E aqui estarem se desviando em várias etapas, né? Tem gente que está se desviando, começou a desviar dentro da própria igreja. Outros já estão fora da igreja, desviados, né? Outros estão dentro das igrejas e desviados. E esse é um tempo do êxodo. Muitos estão deixando a igreja com consciência, com lucidez, sabendo que está fazendo a coisa errada. Outros desviados dentro da igreja, por isso que é um assunto polêmico, porque tem gente, não fala desviado, pastor, porque se fala, é desviado mesmo, aí tá, desviou do caminho. Jó era desviado, sim ou não? Só que era um desviado ungido. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele se desviava do mal. Sim ou não? Tem gente que desvia do bem. E aí o que é. Então tem gente dentro da igreja que são mentirosos. Mentem, vivem uma vida de prática de mentira, sim ou não? Hã? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa ou não? Não. Dentro da igreja e vive uma vida de mentira, mente. Como dizia minha mãezinha, mente que a beleza não sente. E aí mente tanto que às vezes não sabe nem o que é verdade, o que é mentira mais na história dessa pessoa. Porque ela se vendeu ao engano. Tem gente que está dentro da igreja, irmãos, compra sabendo que não vai pagar e compra a si mesmo. Uma coisa é a pessoa que se embaraça num problema financeiro, não tem condição de pagar, é honesto, é justo, só que por uma coisa ou outra embaraçou, está ali lutando para resolver e tem honestidade. Agora outra coisa é a pessoa fazer sabendo que não pode. Mas depois eu resolvo, isso aí é malandragem dentro da igreja. Tem pessoas dentro das igrejas que são aproveitadores. Olha para o irmão mais rico da igreja financeiramente, o irmão que tem um coração mais bonzinho, e começa a pedir dinheiro emprestado, começa a jogar indireta, né? Se eu pudesse, que eu não tenho, que o fulano não olha para mim, que o ciclano, não sei o que, só para ir usufruindo. Então tem gente desviada em vários estágios, não é? Nas igrejas, estão se afastando do caminho do Senhor, e muitos têm dito, é muito difícil ser crente, é muito difícil andar na presença de Deus, é muito difícil fazer a vontade de Deus. E na visualização dessas dificuldades, muitos têm parado, muitos têm enfraquecido na fé, muitos têm olhado para trás, muitos têm olhado para os lados e têm se afundado. Tem gente que colocou na sua cabeça um negócio. Eu estou servindo a Deus, Deus tem que me abençoar. Se Deus não estiver me abençoando, por que continuarei servindo? Familiarizou aí? Deus não está abrindo porta, Deus não resolve meu problema, Deus nunca muda a minha história, por que eu vou servir a Deus? Você serve a Deus como um orgulhoso. Meus filhos, acordem, Deus nos livrou da ira futura.
Olha para mim, em nome de Jesus. Deus nos livrou do inferno. Não, mas eu não estou pensando em servir Deus mais não, porque Ele não resolve o meu problema. Isso é, irmãos, entendam bem o que eu vou falar, não me julguem. Julguem a palavra. Isso é orgulho. Não se serve a Deus por trocas. Não se serve a Deus por barganhas. É por isso que as pessoas estão se desviando. Quando nós encontramos Jesus, aliás, Ele nos encontrou, nós estávamos, a Bíblia diz, lost, estávamos perdidos. Sim ou não? E aí Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a palavra de Deus diz que nós estávamos então condenados à ira futura. Aí Deus vem, pega pela mão, arranca do caminho da perdição, nos tira de lá com mão forte. A hora que tira de lá, nos lava no sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, nos liberta da morte, nos dá vitória sobre a morte, e fala, anda comigo. Isso é salvação. Aí eu vou olhar para Jesus e dizer, mas o Senhor não abriu uma porta de emprego para mim? Não faz sentido. Se olharmos, se analisarmos do ponto de vista da salvação, não faz sentido. Mas aí eu posso entender uma frase que o nosso irmão Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Perto da morte, numa situação que não dá para descrever, o Jó disse, mas não posso deixar ele, porque mesmo em caso de morte, eu ainda preciso dele, principalmente em caso de morte eu preciso dele. Você está entendendo ou não? Vai continuar reclamando das palavras. Irmão, uma das coisas que mais acontece numa igreja como esta, e outras que são iguais a estas, que pregam a palavra, é reclamar que a palavra é pesada, que a palavra é pesada. Só tem palavra dura nessa igreja. Ô, irmão, para quem quer tomar vergonha na cara, a palavra dura é bom demais, velho. Ou não é? Agora, para quem não quer mudar de vida e continua querendo sua posição, seu lugarzinho, seu apogeu, é outra história. Mas se eu quero morar no céu, me fale a verdade, por favor. Me fale o que eu tenho que ouvir, por favor. Me fale o que me liberta, por favor. Me fale o que me converte, por favor. E não para de falar não, porque eu preciso continuar nesse caminho da conversão. Ou não é assim? Aí chega para um e fala, não, aqui nessa igreja só tem palavra dura. Dura depende do coração de quem está ouvindo. Essa é a questão, o coração do ouvinte. A pessoa não tem hora que não precisa nem de usar a inteligência, o discernimento espiritual, irmão. Usa a inteligência, pelo menos. Veio para a igreja, estava miserável, estava quebrado, estava lascado. Deus pega, Deus lava, Deus limpa, Deus transforma, Deus muda, Deus dá história, Deus dá casamento, Deus muda tudo, ouvindo essas palavras. Aí agora que está tudo bem, não quero ouvir essas palavras mais não, pastor. Então você vai desviar, porque estas palavras são de vida. Sabe por que o Diego Maia andou por aí, para tudo quanto é lugar, e tal, não sei o quê, e de repente volta para uma igreja como esta? Porque ele sabe que aqui ele ouve a verdade. A gente que quer alguma coisa com Deus, não pode querer meio termo.
Os adolescentes concordam? E nós adultos, será que nós concordamos? Então para de reclamar, de fofocar, de conversar com o vizinho e se alegra servindo a Deus. Você está num lugar onde a palavra é anunciada. Mas estas questões têm feito pessoas se desviarem. Porque vai dando ouvido uma coisa, é a palavra que mudou a minha história, agora é a palavra que me tira da igreja. A palavra é a mesma. É a mesma. Está entendendo? Os obreiros estão entendendo que às vezes o obreiro tem dificuldade de entender. Vocês estão entendendo? Eu quero confrontar nossas mentes aqui, nossos pensamentos. Mateus 11, 28 que nós lemos, 28 a 30. Vejam que parece um contraditório. Jesus está afirmando que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. E ele faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados. Eu vou tirar esse peso de vocês. Eu vos aliviarei. Eu vou tirar a carga. Tem hora que Jesus está querendo tirar a carga, a gente está dizendo, não, eu quero ficar com essa... Como que Jesus tira a carga de nós? Vamos lá? É um estudo. Como que Jesus tira a carga de nós? Aí ele vem, pega a mãozinha dele, abençoadora, e aí tem um peso nas nossas costas, ele pega, tira, é assim? Ele muda a nossa vida. A maneira de Jesus tirar a carga de nós é mudar a nossa vida. É mudar o nosso interior. O homem exterior se corrompe, o interior se renova. Deus quer mudar o nosso homem exterior. Ele não vai arrancar de nós a nossa natureza, ela vai estar aqui sempre, porque é só no arrebatamento que a coisa vai mudar. Mas a natureza vai ser subjugada pela presença gloriosa de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, a samaritana, ela tem um encontro com Jesus, ela fica brigando. Aí Jesus fala, não, mas não sei o que, não é? Não, mas como é que o senhor, sendo judeu, fala comigo? Jesus querendo tirar o peso dela. A angústia dela, a tristeza dela, a história pregressa. Agora estão dizendo que ela, já estão querendo endeusar a boa samaritana, a mulher samaritana agora. É a boa samaritana agora. Tanta história que inventam por aí. Mas Jesus chegou ali para aquela mulher. Se soubesse quem é que está falando contigo. Aí vem aquela discussão. Olha, eu tenho uma água para você beber. Se você beber, você não vai ter mais sede. Eu vou te aliviar. Aí a mulher está lá, está brigando, né? Questão teológica, né? Salvação vem dos judeus, não, salvação vem do... Não, vai ser no monte, não, vai ser não sei o quê. Aquela briga que muita gente fica brigando com Bíblia e o peso nas costas. Aí Jesus falou para ela, vai lá chamar seu marido. Aí partiu para revelação. Meu marido, eu não tenho marido. Agora você está começando a falar a verdade comigo. Porque você já teve, e o que você tem agora, não é seu. O seu peso, mulher, é uma história, tentando achar amor, tentando achar alegria, tentando achar uma direção, e você não consegue, o peso está aí, mas eu tenho uma água ainda para você. Eu tenho um alívio ainda. Veja que as profetas, eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu sou aquele que é o desejado das nações. Ela tem um encontro com Jesus. Quando essa mulher tem um encontro com Jesus, ela esquece todo o peso da sua vida pregressa. Deixa o cântaro, agora não está preocupada com água.
E era uma coisa hiper, super necessária para ela, por isso que ela ia mesmo assim, né, no horário mais quente, para não ver ninguém, mas tinha que ir, tinha que buscar água, mas agora o cântaro ela já deixa, e ela já sai correndo dizendo, achei Jesus, achei Jesus, achei Jesus, eu achei Jesus. Ela não está nem aí mais com a história dela, ela foi aliviada, tirou dela a carga pesada, ela teve um encontro com o Senhor, aí as palavras de Jesus que ela ignorava, agora ela está abraçando e amando as palavras de Jesus. Esse é o processo que acontece conosco no encontro com o Senhor. Quando nós encontramos, irmãos, a mulher, ela continuou com a mesma história dela. O homem que não era dela, a história que não era dela, as coisas, mas só que ela era nascida de um encontro com Jesus Cristo. Era a mesma história, mas uma nova mulher. É isso que Deus faz. A gente tem que enfrentar as batalhas, né? O nome da esposa vai continuar sendo a mesma, do esposo vai continuar sendo o mesmo, os filhos vai continuar, o problema mas agora eu tenho uma vida nova em Cristo Jesus. Está entendendo ou não? Aleluia. Irmão, você está fechando a cara, o problema é seu, mas a palavra é de Deus e Ele quer nos curar. Onde está então a dificuldade de andarmos com Cristo? De estarmos na presença dEle, de fazermos a vontade dEle na terra. Se o fardo dEle é leve, se o jugo dEle é suave, por que temos essa dificuldade? Qual a nossa dificuldade de fazer o bem? Qual a dificuldade de ser honesto? Qual a dificuldade de ser sincero e verdadeiro? Qual a dificuldade de não ofender, trair ou ser desleal com o seu próximo? Qual é a nossa dificuldade? Porque o que Deus pede de nós é vida. Vida de gente honesta, vida de gente boa, vida de gente que ama, vida de gente que entende o outro, vida de gente imitador de Deus. Isso é pesado? Eu creio que é pesado é deixarmos de viver isso. Aí vai angustiar. Aí vai pesar. Pesa quando alguém mente e viu que mentiu. Pesa quando alguém compra e não paga e sabe que fez sujeira. Isso angustia, isso pesa. Servir a Deus e ser honesto não pesa. Está entendendo ou não? A afirmação que lemos no versículo 3 é: os seus mandamentos não são pesados, puros. Pesado aqui é aquilo que traz um peso que achata, que faz a gente se inclinar. O mandamento de Deus não é pesado. E não são. A vontade do Senhor é boa, perfeita, sim ou não? Por que a gente briga com a vontade de Deus? Aí que a gente põe peso. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Deus trabalha conosco para nos curar e a gente briga com Deus. Quantas coisas aconteceram? Você lembra, tem um pouco de noção a respeito das coisas ruins que aconteceram na sua vida, mas que promoveram bens maravilhosos? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Por que a gente briga sempre com a próxima cura? Deus trabalha, eu vou falar, você não briga comigo, certo? Você é um ignorante de primeira. Um arrogantão. Ainda bem que tem uns que sorri, confirma. O ruim é os que ficam bravos com medo. Se estiver armado, misericórdia. E por que a gente é esse tipo de arrogante, de ignorante?
Deus vai trabalhar que jeito conosco? Deus vai vir igual uma mocinha? Ou eu posso falar com você? Não, aqui é do meu jeito. Oh, desculpa. Ou Deus já vem? Costumo dizer que Deus põe o pé dele em cima da gente, irmão. Eu olho o pé dele, que a terra é a estrada dos pés de Deus. Olha o tamanho do pé dele. Põe o pé em cima da gente. Não, porque a Bíblia diz, eu sou príncipe, eu sou filho de Deus, não sei o que, Deus. Põe mais peso. Não, porque eu determino. Irmão, ele só alivia o pé quando você começa a dizer, eu me rendo. Eu me rendo. Me perdoa, Senhor. Os arrogantes a coisa só vai pesando. Os ignorantão, a coisa só vai pesando. Não adianta fechar a cara e falar, eu sou assim. Não, você é assim, mas Deus quer te mudar. Deus quer mudar Deus quer mudar você, Deus quer trabalhar conosco todo dia. Deus trabalhou com o Jó perfeito. Imagina nós, do jeito que somos. E aí, tem que render. Tem que deixar ele trabalhar conosco. Nós precisamos chegar no céu, meu irmão. Lá no céu não vai entrar carrancudo, não. Lá no céu não vai entrar ignorantão, não. Tem que nascer de novo para entrar no céu. Tem que nascer de novo. Está gostando? Não posso perguntar sobre isso. Olha, meus irmãos, sabe o que é difícil? Difícil é cumprirmos ou vivermos o que Tiago 4,7 está dizendo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É um mandamento de cura. Para todo ignorante, para todo arrogante, para toda batalha, para toda luta, para todo problema. É um mandamento de cura. Quer vencer? Porque, irmãos, se é de Deus, só responde quem é. Quem é do diabo não responde não. Quem é de Deus, levanta a mão assim. Só. Olha que tanto de mão bonita. Se você é de Deus, e eu creio que é, e eu sou também, nós somos, o diabo é o nosso adversário. E ele não está brincando de entristecer, de deprimir, de lançar na sarjeta. Ele não está brincando de tomar a coroa de nós. Ele não está brincando com casamento, com traição. Não está brincando em mandar contenda para os casais. Não está brincando com fofoca, com mentira. Ele está usando todas as armas e mais algumas que a gente não conhece nesses dias. Então ele é o grande opositor. Nós podemos ter lutas normais, naturais, de uma vida que vivemos, que é natural enfrentar, mas o diabo usa estas também, porque ele está ao derredor, procurando quem possa tragar. Se ele está ao derredor procurando quem possa tragar, quer dizer que ele vai usar toda e qualquer coisa que puder usar. Porque o interesse dele é tragar. O interesse dele é destruir. Tem muita gente, irmão, que está num lugar que poderia ser muito mais abençoado, e não está abençoado porque o diabo fez dele refém. E a pessoa não percebe, está com a mente cauterizada, está com uma história engessada. E o diabo lutando. Ai Deus, eu quero dar uma vitória para esse povo. Como é que eu faço? Sujeitem-se a mim. O que é sujeitar a Deus? Deus tem para nós a sua palavra, os seus mandamentos.
Se você olhar nesse versículo, nesses 4 versículos que lemos, nascido de Deus, guardar o mandamento, amar a Deus, amar o próximo, é o segredo do crente. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé de alguém que vive isso. Então, sujeitar a Deus é obedecer sua palavra, é lutar todo dia para fazer aquilo que Deus quer. Aí a pessoa, às vezes, está na igreja, irmãos, mas aí, dentro da igreja, tudo sério, tudo correto. Saiu da igreja, é outra vida. A maneira de vestir é outra, a maneira de falar é outra, a maneira de se conduzir é outra. Não pode ser assim. Você tem que ter uma cara só. Gostou dessa frase? Tem que ter uma cara só, tem que ser a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. Não pode ser camaleão, não pode mudar. Tem que ser diante, e não pode ser peso para vocês não. Tem que ser prazer. Eu sou de Deus, Ele me lavou, Ele me converteu, Ele me transformou. Eu vou andar com Ele, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele. Se eu errar, eu peço perdão, continuo certo, porque o meu negócio é com Deus. Sujeitai-vos a... Eu tenho que colocar os meus pés no trilho que Deus quer. Mas aí não é só isso. Sujeitai-vos a Deus. A palavra resistir aqui é rejeitar com atitude. Ai, o diabo vem, nossa, o diabo vem. É a música do irmão lá que teve um probleminha, mas parece que consertou, graças a Deus. Todo dia o diabo vem. Irmão, antes do diabo vir, o Espírito está em nós. Ou não? Digo, o Espírito do Senhor Deus está na minha vida. Então o diabo pode tentar, procurar, fazer o que for, mas o Espírito já está em nós. Aí começa, ai, sou fraco nessa área, se não sei o que, você já está dando a dica para o capeta. Aí vem aquele negócio, posso ser pastor? Posso ser pastor? Eu não acho assim. E quem te perguntou se você acha, você tem que ver se a Bíblia fala. Eu não sinto isso. Você não sente nem a presença de Deus mais, vai sentir o quê com o negócio de fazer ou não fazer? Eu acho um absurdo para mim falar que é pecado ouvir música do mundo. O dia que você tiver um encontro com Deus, você nem vai discutir isso. Você só vai dizer, eu só quero ouvir o que glorifica Jesus. É uma questão de encontro. Não é uma questão, primeiro, se é pecado, se não é pecado, se é pecado dançar, se é pecado sambar, se é pecado tocar um tamborim, se é pecado... Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver se você está cheio do Espírito Santo. Não é cheio de vaidade, não é cheio de pensamento próprio, não é cheio da sua própria cartilha. É se você está cheio da palavra de Deus, dos pensamentos e da vontade de Deus. É se nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. É isso que faz a diferença. Você não vai entender um homem carnal, e o homem carnal não vai entender o espiritual. Não existe. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem espiritual é conhecido pelo outro espiritual. Não adianta. Então o que você acha, vai para a lata do lixo. É o que Deus quer. E o que Deus quer é para quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus não tem nada a ver que eu vou para a igreja para fazer. Quem tem aliança com Deus, eu sou uma vida de Deus. Está conseguindo entender isso? Ou está difícil? Sujeitai-vos a Deus, porque isso está revelando, entre outras coisas, o quê? Que Ele vai vir mesmo, eu me sujeitando a Deus, o diabo vai vir, ué. O diabo não foi até Jesus? Sim ou não? Não tentou ele por 40 dias, Lucas diz isso, 40 dias o diabo tentou Jesus, e por fim, as 3 últimas tentações.
Se o diabo tentou Jesus, não vai tentar um miserável igual a nós? Vai. E as propostas que o diabo fez a Jesus não foram propostas, qualquer proposta, não. Propostas tentadoras. Por isso que é chamado de o tentador tentou. Isso mexe com Jesus. Primeiro que ele está com fome, primeiro que ele tem um reino, que tem um ministério, e ele está pagando o preço disso. E aí vem a oferta, cortando muitos caminhos. Geralmente o diabo quer cortar caminhos para nós. Sai dessa igreja, vai para aquela, porque você vai alcançar não sei o quê. Ah, aqui você não vai ser abençoado não, vai para não sei o quê. Sempre a proposta é de vaidade. Não, eu não... Aí eu me lembro do testemunho do presbítero Paulo Amaro, esposa da irmã Sandra Regina. Quando ele converteu, era plantador de algodão, e ele se converteu, e ele no embaraço financeiro terrível, as coisas acontecendo tudo, a mãe dele foi lá e falou: meu filho, desde que você deixou a nossa fé, você está nesse embaraço, volte para a nossa fé, você não sei o que, falando com ele. Aí ele olhou para ela e falou: mamãe, eu não aceitei Jesus para ser rico. Olhe para cá e escute. Mamãe, eu não aceitei Jesus para ser rico. Eu aceitei Jesus para morar no céu. Então eu quero perguntar, você aceitou Jesus para quê? Não responda automaticamente não. Pense na sua vida diária. Você aceitou Jesus porque ele abre porta, porque ele resolve problemas, porque ele dá um casamento, porque ele faz um milagre? Ou você aceitou Jesus Messias, Salvador, Libertador, Amaro Kumash Andarai? Porque a questão dos mandamentos do Senhor serem pesados ou não está aí. Porque se eu aceitei para ser salvo, nada é pesado. Vale tudo pela salvação, vai valer a pena. Quando esse dia chegar, vai valer a pena. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena. Urabá, Sandai, aleluia. É essa a questão. Se eu aceitei um Salvador, é diferente. Mas se eu aceitei um provedor no lugar do Salvador, vou ter decepção demais. Porque ninguém compra Jesus, ninguém compra a vontade dele, ele faz o que ele quer. Está indo bem? O ser humano comete muito facilmente o erro de culpar os outros, de pôr defeito nas coisas, de pôr defeito nos outros, de transferir suas responsabilidades para os outros. Por isso que o mandamento da vitória aqui é sujeitar a Deus, resistir o diabo, porque só depois disso que a vitória vem. Ele vai fugir. O que está querendo devorar, o que está querendo tragar, vai correr, vai fugir. Quando você fizer essas duas coisas, sujeita a Deus, resista o diabo. 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 Desliga essa internet, para de entrar nesse negócio. Para de fazer essa ligação. Para de atender essa ligação. Para com esses pensamentos absurdos. Resista ao diabo. Resista às propostas. Não pense nelas. Jesus não pensou em, eu estou com fome mesmo, não sei se eu falo para a pedra transformar no pão, porque com fome eu estou... Não, nem só de pão viverá o homem. Não tem que meditar na proposta do diabo. Não, mas ela é tentadora. Tentadora que leva para o inferno e que traz destruições irreparáveis.
Não tenho que pensar no que o diabo está falando. Eu tenho que pensar no que Deus está falando e obedecer com prazer, com alegria. Esse é o segredo. Está ouvindo? Quem tem ouvido, está ouvindo? E aí, quando você não quer tomar esta responsabilidade para si, é mais fácil apontar o dedo. Não me visitaram, não foram me ver, não foram me colher, não foram não sei o quê, o fulano está pregando duro, essa igreja é difícil, eu não sei o que acontece. Essa igreja é difícil mesmo, irmão. Quantos aqui foram abençoados de maneira tremenda nessa igreja? Então é difícil mesmo. Nós temos que parar de apontar o dedo para os outros e fazer isso aqui, ó. Gostou? Aponte para você, levante-se e vá viver a história que Deus te chamou. Não perca a sua atenção, joga fora as frustrações, joga fora aquilo que também está te chamando a atenção. Põe por terra tudo isso e põe meta nessa carreira proposta. Eu sou de Deus. Eu vou preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Eu vou preocupar em fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou procurar em andar no caminho do discípulo. Aleluia. E o resto é com Deus. Se Ele quiser abrir porta, Ele vai abrir. Se Ele quiser fazer milagre, Ele vai fazer. Mas o meu negócio, eu já estou decidido. A minha parte é andar com Ele. Então eu vou pôr foco em andar com Deus. Nós ouvimos sobre o fruto do Espírito. E Gálatas 5, 24 e 25 diz: quem está em Cristo já crucificou a carne com Ele. Agora, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, parte de Deus em nós. Andar no Espírito, passa parte nossa com Deus. Você tem o Espírito? Você tem o Espírito? Então anda nele. Andar nele é andar dirigido por Ele. É andar num Espírito que produz em nós, que gera em nós amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Andar no Espírito é permitir que Ele vá regenerando, ou seja, nos gere de novo, cada dia em áreas necessárias. Tem área na sua vida que você é um fracasso e Deus quer mudar. Tem área na minha vida que eu sou um fracasso, Deus quer mudar. Deus já mudou um pouco, mas quer mudar mais, quer transformar mais. Ele quer continuar trabalhando conosco. E para trabalhar conosco tem que ser nas dores. Por que tem que ser nas dores, pastor? Porque a gente não obedece na bonança. Escutou? Está prestando atenção? Os seus ouvidos estão abertos? Sua mente está conseguindo raciocinar? Nós não obedecemos na bonança. Quando tudo começa a ficar bom, a gente começa a viajar, desfrutar, passear. Aí agora tem um carro e agora não tem tempo mais para orar. E antes disso, assim, nossa, se eu tivesse um carro, eu ia orar todo dia na igreja. Jesus, olha do céu, velho, me engana. É igual aquele povo, né? Quando eu era do mundo era assim, eu falava, Deus, se eu ganhar na loteria, eu vou tirar uma parte só para creche, eu vou ajudar muita gente. Vou dar um caminhãozinho de comida por mês para o povo. Maioria faz esses tipos de sonhos. Tipo assim, querendo enganar aquele que conhece tudo, sabe tudo. Você não vai fazer nada disso, eu te conheço. Você não vale o sal da janta. Se eu te colocar isso na sua mão, um mês você está no inferno. Tem gente aqui, irmão,
que se Deus der um carro, um mês está no inferno. Então, levanta as mãos de glória a Deus. Diga: Jesus, eu não quero nada que não venha das tuas mãos, que me faça bem, e que no final eu esteja com o Senhor no céu. Está achando ruim? Quem está achando bom essa palavra? Porque eu não quero nada que me tire do céu, irmão. Eu não sou doido. Eu quero morar no céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter razão se nós não teremos salvação? Aí Deus tem que trabalhar conosco no quebrantamento. Quebrantar quer dizer quebrar. Fazer virar pedacinho. Isso é quebrantar. E Deus ama fazer isso. Por que Deus ama fazer aquilo que dói tanto em nós? Porque isso nos cura. Isso nos muda. Isso tira de nós arrogância, ignorância, estupidez, orgulho, prepotência, vaidade excessiva. A maioria das pessoas que passam por um pré-morte mudam toda a sua vida, mesmo os ateus. A gente tem que experimentar o terrível para dar lugar ao maravilhoso. Você escutou isso? Então Deus, irmãos, Deus não queria isso para nós. Ele queria lá no jardim que Adão e Eva não tocassem no fruto. E nos abençoar sem problema, sem suor, sem pecado, sem espinho, sem abrolho, sem maldição, sem enfermidade. Um lugar lindo, perfeito, sem morte. Aí ele fala, mas aí Eva, eu falo para a Sara fica brava. Eu falo, foi vocês que pegaram o fruto, não era para ter pego. Não, mas não adianta, foi vocês. Mas foi a Eva, vocês pensam tudo igual. Ela fica brava. Mas irmão, para que? A questão é a expectativa da coisa. Esse é o problema. Rapaz, quantos frutos você tem aí, Eva? Aqui no jardim? Não dou conta de contar, não. É fruto que não dá mais. E para que você quer mexer nesse? Isso fala com você ou não? A gente sempre quer aquilo que não pode. Às vezes o que pode está tudo ali. Mas como pode? Livre acesso. Eu gosto de um desafio. Eu tinha um amigo, hoje ele é prefeito de Goiatuba, Zé Alves Vieira. Ele era doido, fazendeiro doido. Aí ele, aquela época de buraco um atrás do outro, né, ele saía no meio dos buracos assim. Ele tinha um assaveiro. Eu falei, Zezinho, lá de lá, assim, não tinha nenhum buraquinho, por que você não passou lá? Eu gosto de passar no meio dos buracos. A gente gosta de aventura. E aí Deus pega essa aventura para tratar conosco. Para nos mudar. Para nos modelar. Para nos trazer mais humildade. Mais respeito com os outros. Entender mais a dor dos outros. Amém. Por isso que o segredo principal aqui é sujeição a Deus. É assim que vai ser. Novo convertido, aprendi com a minha esposa, amada, não idolatrada, querida. Senhor, não me tira prova nenhuma. Parece que hoje é loucura falar isso, né? Não me tira, Senhor. Se vem de ti, me dê graça para passar por cada uma.
Cada prova que você foge dela, piora a situação lá na frente e piora o sujeito que está fugindo. Olha para Jonas e vamos aprender. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 5,16, ele revela para nós essa questão. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mantalita falou sobre isso lá. Então, olha aqui, qual que é o segredo de vencer em Cristo, que está nesse versículo aqui, meus queridos? Andar em Espírito. Muito bem, Richard. Congratulations, friend. Yes. Aleluia. Então, olha o que ele diz. Vivam pelo Espírito. Outra versão. Andai em Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não está dizendo assim, vocês vão andar no Espírito, e porque vocês estão no Espírito, vocês vão conseguir dominar a carne. Não, está escrito assim, se você andar no Espírito, você não consegue fazer nada que agrada a carne, porque você está tomado pelo Espírito. O Espírito é santo, o Espírito é puro, o Espírito é de Deus. O Espírito é o próprio Deus em nós, e Deus é santo. Então, meus irmãos, nós temos esta guerra. Aí o Paulo vai falar para nós lá no capítulo 7 de Romanos, miserável homem que sou, quando fugirei do corpo dessa morte. Ali, eu já falei aqui algumas vezes, vale a pena reprisar. O capítulo 6 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos são capítulos que revelam quem anda em Deus. Estão prestando atenção? São capítulos que revelam quem está em Deus, quem anda com Deus. O capítulo 7, que está entre um e outro, obviamente, é o capítulo que revela o Paulo sem Deus. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse Paulo aí, no capítulo 6 ele teria morrido, no capítulo 8 ele teria morrido. Porque no capítulo 6 fala que eu morri com Cristo, e se eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Ele para viver em novidade de vida, e o pecado não terá domínio sobre nós. No capítulo 7 o pecado está tendo domínio sobre ele. O pecado não terá domínio sobre vós. Por isso que o capítulo 6 começa dizendo, por causa da graça, por causa de tudo isso, eu posso viver em pecado? De maneira nenhuma. Então o Paulo do capítulo 7 enquadraria nesse também, de maneira nenhuma ele estaria pecando. No capítulo 8, começa dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dependendo da versão, a contemporânea soma, as outras você tem que ler o 7 e o 13, os versículos. Ele fala, a saber, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, é para esses que não tem condenação. Porque a inclinação, 7,13, a inclinação da carne é morte. Então o Paulo, que queria fazer o bem e não conseguia, já ia morrer no versículo 7 e o 13. Olha o que está dizendo no versículo 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. 7. É 8. 8:13. Porque se viver de segundo a carne, então o bem que eu não quero fazer, Paulo falou o quê? Então ele está vivendo o quê? Pela carne. Ele teria morrido aqui, também, no versículo 13. Segundo a carne, se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí vem o 7.
Porquanto a inclinação da carne. Então esse Paulo do capítulo 7, se ele continuasse sendo como estava, ele era inimigo de Deus. Tá certo teologicamente, sim ou não? Porque tem muita gente que pega isso aqui para justificar uma vida sem compromisso com Deus e com aquilo que deve ser feito como bem. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O capítulo 8 de Romanos vai revelar uma vida com Deus. Uma vida que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sou de Deus, que o pecado agora não tem domínio sobre a minha vida, porque o Espírito Santo tem domínio e ele é regenerador. Entendeu? Entendeu ou não? Então o capítulo 7, Paulo está falando de uma vida que ele tinha sem Deus, mas agora ele está em Cristo, vivendo uma vida para a glória de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, é pesado obedecer a Deus ou não? Agora é a hora de você falar o depende então. Depende. É pesado se eu não tenho o compromisso que deveria ter com Deus. Está me ouvindo, Nogueira? Vocês estão conversando muito aí. É pesado para quem não tem compromisso com Deus. É pesado ir na igreja terça-feira, quinta-feira, sexta à tarde, se eu estiver tranquilo. Domingo de manhã, é pesado. É pesado. É pesado ter que vir orar, principalmente para o obreiro, 2 vezes por semana na igreja, é pesado. É pesado ser repreendido. É pesado ter que obedecer escala. É pesado esse negócio de ter que jejuar. Porque não teve encontro com Deus, ou perdeu o encontro. Agora, quem tem um encontro com Jesus, irmão, a coisa mais gostosa que tem é servir. Faz falta. Pouca gente sente isso, né? Faz falta. A gente quer todo dia fazer alguma coisa com Deus e para Deus. Porque aquela pessoa que está vivendo em Cristo, ele está andando em Espírito, está sujeito ao Espírito, está tomado pela vontade do Espírito. Então, quando a pessoa tomada por Deus, sendo de Deus, não está fazendo nada para Deus, ela sente falta. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, eu não ganhei alma ainda esse mês. Gente, eu não sei, é uma cobrança gostosa. Não, você não está entendendo isso, né? É perigoso que muita gente já esteja morta espiritualmente. É uma cobrança gostosa. Eu tenho, né? Eu faltei terça-feira na igreja por causa da cirurgia. Parece que eu estava desviando. Misericórdia, eu tinha que estar na igreja. Mas aí se eu viesse aqui uns irmãos, eu já vim depois, os irmãos queriam conversar demais. E tal. Por quê? Porque você tem que estar em movimento. Quando você é de Deus, você está em movimento no corpo de Deus. Está triste com essa palavra? Ou está feliz com essa palavra? Está pesado ouvir esse tipo de palavra, está angustiante, a vida não presta, Deus me esqueceu, ou esta palavra está me curando, esta palavra está me restaurando, esta palavra está me levantando, esta palavra está mudando o meu pensamento, a minha maneira de ver as coisas. Por favor, me diga a verdade. É por isso que não para, irmão, a luta não vai parar nessa área, enquanto você não ouvir isso e aprender. Foge para você ver se o peixe não engole. Não adianta. E o peixe engolindo, cala a sua boca para você ver se Deus não vai permitir que vai vir aquele sentimento de morte no terceiro dia.
E graças a Deus que Ele não nos deixa. Ah, se Deus nos deixasse misericórdia. Então, meus irmãos, os mandamentos do Senhor são de paz, de vida, de alegria. O diabo quer convencer a pessoa que são pesados, mas nunca foram, são libertadores. Os mandamentos do Senhor purificam a mente, purifica a alma, fortalece os ossos, fortalece juntas e medulas, dá saúde na medula. Os mandamentos do Senhor trazem benefícios inefáveis para a vida do obediente, do servo, da serva. Você concorda? Concorda mesmo? Ou é só uma alegriazinha assim, mas não concorda? Então, qual é o segredo para viver uma vida que não seja pesado andar com Jesus? Entendam, para aliviar certas questões, o peso de andar com Jesus é o da cruz. A cruz de eu andar com Jesus é a da sujeição, da submissão, pois com ela eu venço a mim mesmo e alivio a minha vida. Consegue entender esse paradoxo? Eu recebo o peso de Deus para perder o meu peso. Eu recebo a ordem de Deus para ser liberto do domínio, da maldição e do pecado. Como que eu vou fazer, pastor? Eu quero viver uma vida de vitória, principalmente sobre a minha carne. Quantos querem isso? O que eu vou fazer, pastor? Então você tem que tomar uma decisão nesta noite. Obediência total. Meio termo não funciona. Com Jesus, não funciona. É aquele negócio que eu já falei há muitos anos atrás, vez ou outra, eu repito. Quantos casados aqui? Quantos bem casados? Tem gente que está em dúvida. Quantos querem casar? Quem não quer, não levanta a mão não, que você nunca vai casar então. Ó, tanto de mão levantou. Tá bom. Você emprestaria seu namorado, seu noivo, seu esposo, um dia para uma mulher? Sai de ré, Satanás. Hã? Você emprestaria a sua esposa um dia para um outro pretendente? Então vamos diminuir. 2 horas num dia durante o ano. Olha o tantão de hora que tem um ano. E então 10 minutinhos só. 10 minutinhos num ano. Num ano. Hã? Não? E você deixaria, ele dá só um beijinho, uma bitoquinha na outra pessoa? Ou ela? Quem deixaria? Pega, tio. Quem não deixaria de jeito nenhum? Quem deixaria fica com a mão para baixo. Quem não deixa, levanta a mão, que aí para a esposa saber que deixou. Pode baixar a mão.
E por que que a gente não abre mão de quem a gente ama e Deus tem que abrir mão de nós? Nos emprestar para um show, nos emprestar para bebida, nos emprestar para a internet, pornografia, nos emprestar para que o show agrade Satanás. Se queres amar a Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, ame o Senhor teu Deus. Nós temos que ter a Deus uma entrega total. Uma entrega total. E essa entrega, escute bem, ela só vai acontecer, de fato, quando você confiar totalmente em Deus. Enquanto você não se rende totalmente, é porque você não confia totalmente. Você entendeu isso, a profundidade disso? Por isso que a gente fica brigando com Deus, por quê? Porque não é verdade, não é que Deus deixou de fazer, é que você não confia totalmente em Deus. Por favor, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Se nós confiarmos totalmente em Deus, Ele terá liberdade de tomar decisões por nós. Você entende isso mesmo? É Ele que toma decisões. Se quer ou não quer, se será ou não será. Quanto tempo? Nada de tempo. Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e deixe eu tomar decisões por você. O conceito de Senhor, nós temos que entender um pouco mais sobre esse conceito de Senhor, Kyrios, no grego. Jesus é Senhor. Você escutou? Jesus é Senhor. Se você se rende a Ele ou não, Ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Ele é implacável, Ele é terror e Ele é alegria, Ele é paz e Ele é guerra, Ele é vida, Ele é vitória, Ele é tudo, Ele está sobre tudo e sobre todos. E eu tenho que olhar para Ele como Senhor. Lá no Antigo, no Novo Testamento, quando a igreja fala de um Jesus Senhor, ela sabe o que está falando. Por quê? Porque ela vivia o tempo de escravaturas. Por isso que Paulo vai ter que falar de honrar os servos, do servo honrar os seus senhores. E o servo ali é pecado, é escravo. É o escravo que tinha que honrar o seu senhor. E às vezes, o escravo vinha para a igreja, Deus enchia do Espírito Santo, ele se tornava um presbítero. E o senhor dele vinha para a igreja e convertia. Dentro da casa do Senhor, o escravo era escravo e sujeito ao Senhor. Dentro da casa de Deus, o Senhor era sujeito ao escravo, porque ele era presbítero. Por isso que naquela época o conceito, irmã Magda, de Senhor, era bem entendido. O escravo que estava na casa do seu senhor, não tinha que questionar ele em nada. O senhor virava para o escravo, disse, faz isso, faz aquilo, vai aqui, vem aqui, faz o quê? Não faz isso, não faz aquilo. Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ah, mas eu acho que o senhor não deve fazer isso. Não. Aí o tratamento era rigoroso. E aí agora vem o conceito para a igreja. Ele é Senhor da igreja. Turamaduru Shamai. E eu tenho essa pergunta para fazer para nós. Jesus é nosso Senhor? É ou não é?
Será que Jesus é nosso Senhor? Ele é o teu Senhor. Então cale a tua boca, não murmure deste, porque Ele sabe o que está fazendo. Entendeu por que eu falei assim? Porque Ele é Senhor, e este Senhor que está sobre nossa vida, irmã Thaís, é um Senhor que nos ama de verdade. Ele tem caráter, Ele é honesto, e Ele sabe o que faz, o que permite. Nosso papel é fazer o que lemos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque Ele é um Senhor que ama, é justo e sabe o que está fazendo. Alguém fez uma pergunta para mim nesses dias de estudos ali, conversando com outro pastor. O que tu acha disso e daquilo? Eu disse, com zelo da palavra já, falei, olha, pastor fulano de tal, uma coisa que eu me preocupo quando eu vou responder algo que é polêmico, primeiro, é em defender o caráter de Deus, a honra de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus. Deus não se contradiz. Por mais que as pessoas estejam levantando polêmicas, pode isso, não pode aquilo, pode tocar na ceia em pecado, não tem problema, não precisa de confessar, não precisa dizer o quê. Eu olho para a Bíblia defendendo um Deus puro que quer curar a todos, libertar a todos, e assim o entendimento fica mais fácil. Estudo o que Deus está agindo. Não precisa confessar, porque cada um se resolve com Deus, né? Tem tanta gente desviado falando isso, e eu te pergunto, por que é que Deus revela pessoas em pecado na igreja? Deus é fofoqueiro? Nunca. Quantas vezes eu fui em lugares que Deus revelou cada coisa. Numa cidade em Minas Gerais, um presbítero no altar, em pecado de prostituição, isso e isso. Deus falou no altar, fez isso, fez aquilo, esse lugar não é para você ficar, e se você quiser o perdão de Deus, desce. O camarada chorando desceu. Por que Deus fez isso? Você não precisa confessar. Deus quis envergonhar ele, ou quis curar ele, restaurar ele, libertar ele, e dar uma nova oportunidade. Não, agora a gente fica buscando um punhado de coisa para não ter que ter responsabilidade com os erros que praticamos e o conserto deles. É por isso que temos uma igreja morta, que não dá glória a Deus, que disfarça e que está vivendo um desastre de tantos problemas nestes dias. Deus quer sua igreja de volta. Deus quer sua igreja de volta, com temor e tremor, que tenha temor de subir no altar, que tenha temor de falar da vida do seu pastor, da sua pastora, do obreiro, da obreira. Tem gente que fala tanto da vida do pastor, da pastora dos outros, da igreja não sei o que. Tem que ter temor. Essa igreja não é de Lindomar, não é de Francisco. Esta igreja tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor desta obra. Tem que ter temor, tem que ter respeito a Deus, em primeiríssimo lugar, aos outros, porque por causa de Deus. Por isso quem guarda o mandamento, ama o seu irmão, ama a Deus, tem temor, e os mandamentos não são pesados. É prazer para nós viver esse tipo de igreja. Por isso, se queremos algo de Deus, obediência total. Queria tanto ouvir um glória a Deus por causa dessa palavra, mas não precisa falar não, senão fica forçado. Se você quer algum compromisso com Deus, trate de obedecê-lo de verdade. Pare de ficar
conversando com Deus, parecendo que você está conversando com o vizinho da esquina. Respeite a Deus. Trate Deus como Ele é, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. É Ele que tem o poder de levar para o inferno ou levar para o céu. É Ele que tem o respirar das nossas vidas na palma da sua mão. Ele é o Todo-Poderoso e Ele está com a mão estendida para quem tem compromisso com Ele. Obediência total. Nós vamos continuar falando sobre isso na terça-feira. Jogue a morte que o diabo te ofereceu na lata do lixo e levante a sua vida com fervor. Deixe a falsidade de lado e vamos viver o que pregamos, o que cantamos, o que falamos, o que ouvimos. É hora de ser uma igreja viva, servindo um Deus vivo. Fique sobre os pés. Aleluia. Uma das indagações de Deus no livro de Malaquias, Lucas 6,46, Jesus vai falar isso também. Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra de Senhor? Então eu vou ampliar. Se Deus é Senhor, onde estão os escravos? Quatro mãos, 5 mãos. O bom de ser escravo de Deus é que o escravo dele tem lugar para a mesa como filho. Escravo é para entendermos que nós obedecemos sem questionar. Nós vivemos uma vida sem questionar. Pastor, eu sou um ser volitivo, pensante, racional. Eu sou dotado de imagem e semelhança do próprio Deus, pastor. Eu tenho que questionar. Se você realmente fosse isso, você não questionaria, porque saberia que Deus é inquestionável. Deus tem caráter, Deus é honrado, Ele é justo e fiel. Então, quando eu, Ana Lídia, tomo a decisão de obedecer a Deus com prazer, sabendo quem Ele é, eu tenho alegria nos seus mandamentos. Para eu achar os mandamentos pesados, eu veria um Deus injusto. Mas quando eu olho para os mandamentos de vida e paz, eu vejo um Deus justo. Um Deus preocupado comigo, um Deus preocupado com o meu futuro, um Deus preocupado com a minha família, um Deus preocupado com o meu coração, um Deus preocupado com a minha alma, um Deus que tem pensamentos de paz e não de derrota, pensamentos de vitória, um Deus que está preocupado com o meu futuro. É por isso que Ele me dá mandamentos, porque Ele quer que eu ande segundo a vontade dEle, porque Ele sabe onde eu quero, onde eu devo chegar. Por isso, para orarmos, Jesus não disse: ide por todo o mundo e pregai a mim. Não, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Entende? Não. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai os meus mandamentos, a minha vontade, o meu propósito, todas as coisas que eu vos tenho falado, anuncia para todo mundo, porque tudo isso é para promover salvação e vida. Amém. Foi bom o pastor voltar a falar? Certeza, você quer não vou voltar lá não. Vamos orar? Você pode mudar a sua história hoje? Pode mudar a sua história com a decisão.
Você pode mudar tudo com uma decisão nessa noite. A partir de hoje, eu sou totalmente de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo, fui corajoso para falar as palavras que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, na inspiração. Olha agora, Senhor, para cada coração, para cada vida, cada mente que está falando com o Senhor, que está orando ao Senhor. Pessoas que mesmo no meio das suas dores, das suas angústias e indagações, estão tomando decisões porque entenderam que o segredo é rendição, é aceitar a tua vontade, porque nós entendemos que o diabo não tem poder de tocar nos escolhidos. Tua palavra é a verdade, e a tua palavra deixa claro, em 1 de João 5,18, no contexto, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia! Então, meu Deus, que cada vida que está tomando agora decisões, que o Senhor tome essas vidas, estas famílias, e tome por elas decisões dos céus. Pai, que haja em nome de Jesus temor e tremor para a confissão de pecados que precisam ser confessados, para que o peso contra a obra caia por terra. No nome de Jesus, que o inferno não consiga impedir a ação da tua glória nesta casa. Que haja temor, que haja medo de pecar, que haja medo de guardar pecados, que hajam mudanças profundas, que lares aqui sejam restaurados. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja um mover da tua glória. Em nome de Jesus, meu Deus, levanta uma igreja de caráter, uma igreja que honra o teu nome, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que deixa o Senhor dominar do jeito que quer dominar. Senhor, toma essa casa, põe em retirada toda ação maligna, toda seta, todo convencimento das trevas, todo mal seja queimado, arruinado, destruído em nome de Jesus. Que haja quebrantamento no coração de quem quer morar no céu. Que haja, Senhor, uma conscientização com temor e tremor da tua palavra e da tua presença. E que em nome de Jesus, Pai, a partir de agora, para a glória e honra do teu nome, esse peso seja banido para o inferno, e cada um sofra as consequências do que tem que sofrer, para que a glória do Senhor se manifeste, e a vontade do Senhor seja feita. A partir de agora, põe por terra todo o domínio do pecado, e traga o Espírito Santo dominando a igreja e a nós, com temor e tremor, para viver uma vida de quem quer morar no céu e viver para a glória do teu nome. Sim, Senhor, os mandamentos nunca foram e nunca serão pesados. Obrigado pela doutrina rica e abundante do Senhor Jesus Cristo em nós. Assim abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.